Você vai abrir o Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Na minha versão: tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venha e lhe ponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despedido tudo quanto possuía sem nada aproveitar. Antes, indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu o seu corpo estar já curado de seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Respondendo-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia de que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Até aqui. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Que o nome poderoso de Jesus nesta noite seja glorificado. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar conosco através desta palavra. Porque não é nada de mim, é tudo sobre ti, Senhor. Fala conosco, revela o teu querer, revela o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu acabei de ler é um texto bastante conhecido na palavra, nas escrituras. Ele é muito pregado nas igrejas, é muito falado sobre esse texto. Eu quero tentar transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração. Até então eu não sabia que eu ia pregar, eu estava no culto. Aqui o culto já havia iniciado. Eu falei: Deus, eu preciso de um direcionamento. E eu abri a palavra e o Senhor falou algo comigo. 3 pontos importantes a respeito de Jesus, a respeito da obra que Ele veio fazer. Se nós formos no capítulo, ainda no capítulo 5, né? A partir do versículo 1, fala de um endemoniado de Gadara. Esse texto ele é muito profundo, porque quando Jesus ele fala com os discípulos: passemos para outra banda, e ali Jesus estava
estava junto com os discípulos, porque eles estavam se dirigindo para Gadara. E a palavra fala que quando Jesus ele acorda, ele desce do barco em Gadara, havia ali um homem que era aprisionado por uma legião de demônios. E nós vemos como Jesus, na autoridade que o Pai, na autoridade que ele recebeu para realizar a obra, o ministério de Jesus, porque Jesus ele recebeu a autoridade do Pai aqui. A Bíblia fala que ele deixou os seus atributos, ele se esvaziou de si, e como homem ele viveu entre nós. Mas Jesus, mesmo ele vivendo como homem, quando ele pisa em Gadara, a palavra fala que os demônios, que os espíritos malignos que estavam no endemoniado, eles reconhecem Jesus. E eles dizem: o que quer de nós antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo? E aqui Jesus, ele dá uma ordem para aqueles demônios. Ele diga, a primeira palavra que Jesus pergunta para eles: quem são vocês? E eles falam: nós somos a legião, porque representava um grande número de espíritos malignos que se apoderavam da vida daquele homem. Mas quando a gente analisa a história, a respeito do que Jesus estava tentando transmitir aqui, a gente vai ver que com o pecado do homem, pelo fato do homem ser destituído da glória, a palavra fala que com o pecado entrou também a morte, e com o pecado entrou também a enfermidade. Com o pecado, o homem ele entrega nas mãos de Satanás o domínio, porque é um engano, é uma mentira eu falar que após a queda, quando a Eva ela come do fruto, porque Deus havia deixado para o homem o domínio. Ele disse: haja os frutos, haja, e tudo se formou. Ele criou os animais, ele formou todas as coisas, mas ele falou assim: eu vou deixar que você domine sobre tudo isso. E quando Eva ela come do fruto, ela desobedece a ordem do Deus Todo-Poderoso. E é como se ela tivesse passado uma promissória, uma autorização, entrega a autorização para o inimigo tomar posse de tudo que pertencia, de tudo que estava sob a autoridade do homem. E o texto que nós lemos, e o texto que eu citei a respeito do Gadareno, nós vamos ver que Jesus, ele tinha uma missão nessa terra, e quando Jesus ele fala assim: passemos para outra banda, note que eles enfrentam uma tempestade. Para muitos, essa tempestade é algo que as Escrituras citam como apenas um evento comum, mas isso não é. Porque Jesus, quando fala assim: passemos para outra banda, o adversário, o inimigo que estava do outro lado, debaixo, aquela cidade estava debaixo de um domínio, um território espiritual, e ali é uma grande tempestade. Eu acredito e eu tenho convicção, depois de muito ler sobre batalha espiritual, a gente vê que o inimigo estava tentando impedir que eles chegassem ao terreno de Gadara. Mas quando Jesus ele aporta, ele coloca os pés lá. Jesus ele não chega a conversar com ninguém. Jesus ele adentra para dentro dos territórios. E quando Jesus está se dirigindo, a palavra fala que um endemoniado sai de dentro dos sepulcros. Ele sai aonde havia sepulcros. Porque o homem no seu delito, o homem no seu pecado, ele está morto nos seus delitos. O homem, quando ele está debaixo de uma autoridade espiritual do reino das trevas,
o caminho, o destino dele é o sepulcro, é a morte, porque um homem sem Deus é um homem que o espírito dele está morto. É necessário que o homem ele receba, né, o poder de Deus, é necessário que ele receba Cristo para que ele possa voltar a ter vida. Porque o espírito humano, ele é mortificado na queda. A Bíblia fala que o homem, ele perdeu a vida. O homem que tinha o direito à vida eterna, ele passa a ter um limite de vida, um tempo de vida instituído por Deus. E quando Jesus ele expulsa aqueles demônios na autoridade que ele tinha, a palavra fala que a manada de porcos que estava apacentada no alto barranco, no morro, essa manada de porcos ela se precipita no mar porque os demônios se apoderam daqueles animais. Porque não somente o fato de Jesus ali fazer essa libertação naquele homem, porque os porcos também eram considerados um animal impuro. Aos olhos, principalmente dos povos judeus, eles olhavam e eles não se alimentavam desse tipo de animal na época. E a gente vê que quando os demônios se manifestam, e Jesus, sabendo quem era, com quem ele estava falando, eles disseram: nos mande para aqueles porcos. Ou seja, Jesus ele está mostrando ali que ele tem autoridade para lançar no fogo eterno, ou também não. Porque Jesus ele poderia ter falado assim: olha, eu não permito que vocês entrem nos porcos, eu vou ordenar para que vocês sejam lançados no abismo. Mas Jesus ele permitiu que eles entrassem ali. Por quê? Porque ainda havia um tempo estimado, porque Jesus, mesmo ele tendo toda essa autoridade, havia uma obra a ser consumada, e essa obra seria consumada na cruz. E aí Jesus ele veio para fazer tudo isso. Voltando aqui para o texto que nós lemos da filha de Jairo, tem algo muito importante nesses três eventos, porque quando Jesus ele está ali, né, ele havia voltado da onde ele estava, a palavra fala que havia uma grande multidão, porque onde Jesus estava, a multidão estava aglomerada, eles tentavam oprimir ele de uma forma a estar tentando contra ele, muitas vezes até dentro dos fariseus, pessoas que estavam ali apenas para julgar, para tentar confrontar naquilo que ele fazia, porque ele veio para confrontar ali os religiosos da época. E inclusive quando nós lemos o texto, já começa falando a respeito de uma menina que era filha de um mestre da sinagoga, que era Jairo. Jairo era um doutor. Imagine um homem estudado, um homem culto, um homem com teologia, que conhecia as escrituras, mas por todos os recursos que ele já havia investido ali, porque ele fala que a filha dele estava morrendo, a filha dele era uma criança ainda, era uma adolescente. E ele chega, ele sabe que Jesus estava ali, né, na beira do Jordão, que ele sempre estava ali, era um local onde ele ministrava, muitas vezes ele entrava no barco. Inclusive a primeira ministração de Jesus ali foi quando Pedro estava pescando e eles aportaram ali na praia, e Jesus pede o barco de Pedro emprestado para que ele pudesse ministrar, porque a multidão estava na beira da praia. Porque olha só que interessante que quando Jesus ministrava, Jesus ficava dentro do mar e ele ministrava para a terra, porque Jesus ele estava no mar, e o mar representa as coisas que o mundo, né, quando fala do mar, o mar ele está revolto, o mar ele não está para peixe, está falando de um cenário, né, global, de um cenário cósmico. E Jesus ele entrava no barco, porque eu estando no barco eu consigo olhar para aqueles que estão na terra e transmitir a mensagem que precisa ser transmitida. E ele falava, ele confrontava, ele ensinava por meio das parábolas.
E quando Jesus estava ali, a palavra fala que Jairo, ele vem e ele se prostra. Por quê? Isso fala para nós que quando o homem reconhece que a religião ela não resolve nada. Isso eu já falei isso aqui algumas vezes, que muitas vezes nós vivemos debaixo de uma religião e essa religião ela não tem capacidade de transformar a vida do homem. Nós vemos isso todos os dias e existem pessoas que necessitam de passar por um processo de libertação, porque existem dentro do nosso meio religioso pessoas que estão aprisionadas por espíritos de religião, que são espíritos que impedem que as pessoas tenham conhecimento e tenham uma verdadeira identidade em Cristo. Porque quando nós abandonamos a religião e temos um encontro com Cristo, a nossa vida é transformada. Porque muitas vezes é uma religião que não te leva a ter conhecimento espiritual. Muitas vezes a religião ela impede o homem de conhecer quem realmente Jesus é. Eu falo porque eu já vivi isso. Eu já vivi isso e o Senhor nos libertou. Nós fomos libertos. O espírito de religião já não nos domina. Porque quando Jesus ele está no meio da multidão, a palavra fala que esse religioso, ele chega até Jesus. Ele conhecia Jesus, mas apenas por ver. Ele não andava junto com isso, mas ele soube que Jesus estaria naquele momento. E eu imagino Jairo conjecturando aqui, fazendo uma conjectura, porque quando eu prego eu gosto de tentar entrar na história. Jairo na sinagoga tentando pegar as escrituras e tentar entender por que ele estava à procura de um milagre, e o milagre não acontecia, sabendo que ele era um doutor da lei. Eu fico imaginando ele falando: Senhor, eu trabalho na obra, eu prego aqui para as pessoas, eu pego a Torá aqui, leio a Torá, né? Eu leio aqui, eu ensino a palavra de Deus. Mas isso mostra para nós que conhecer apenas a letra Deus para nós ficamos o tempo todo enganados. A nossa visão espiritual, o nosso ouvido espiritual, ele não desentope os nossos olhos, as escamas não caem. E quando Jairo percebe que já não tem mais jeito, que a única solução é deixar, o seu orgulho, deixar o seu conhecimento, achar que eu sou um teólogo, achar que eu sou um homem importante, e ter uma real visão a respeito do reino de Deus, porque o reino de Deus está muito além daquilo que os religiosos olham e enxergam. Tentar colocar Deus dentro de 4 linhas e achar que o Senhor ele vai trabalhar conforme as minhas vontades. E a palavra fala que quando Jairo chega até Jesus: Senhor, vai na minha casa, Senhor. Vai lá e ora pela minha filha e põe as mãos sobre ela, porque para que ela seja curada, para que ela vive. E nesse mesmo momento Jesus, a Bíblia, eu não cheguei a ler o texto, mas a palavra fala que Jesus ele atende ali a Jairo. Só que no momento que ele estava no meio da multidão, aparece também uma dependente. Aparece também uma dependente da cura e da libertação. E nós vemos aqui cenários diferentes, nós vemos aqui uma situação diferente, mas a mesma manifestação do poder que está sobre Jesus, ele vai de encontro à necessidade daqueles que estão realmente procurando uma bênção de salvação, que estão realmente procurando uma bênção de cura na presença dele. Porque quando Jairo chega, a Bíblia fala que ele se prostra, e é como se Jairo estivesse falando: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu conheço a respeito da Torá, a respeito das leis, a respeito das Escrituras, até agora não me valeu de nada. Porque agora eu estou tendo um encontro real com o Senhor, e o Senhor é quem vai mudar e vai transformar a minha vida. Ele reconheceu que ele era dependente da salvação,
ele reconheceu que ele era necessitado de um milagre. Ele reconheceu porque a busca dele levaria a felicidade para a casa de Jairo. Porque a Bíblia não fala que Jairo tinha outra filha ou tinha outros filhos. A palavra fala que ele tinha a única filha, que ela estava enferma e ela estava moribunda. Mas quando Jairo, ele chega até Jesus, eu fico imaginando a aflição no coração de Jairo em ver toda aquela multidão. E quando Jairo olha para a situação, ele vê que Jesus ele está sendo apertado, oprimido ali pela multidão. E ao mesmo tempo que Jesus ele está ali naquela multidão, a mulher que também necessitada, 12 anos, que estava em tratamento médico, e a solução não chegava, a cura não chegava, a libertação não chegava até ela. Ela já havia gastado seus recursos, a esperança dela já havia se esvaído. Nós temos situações onde a esperança já havia se esgotado, e quando eles conseguem entender que Jesus Cristo é a única solução para o problema, não tem para onde correr, não tem para onde se esconder, não tem para onde fugir a não ser em Jesus Cristo. Quantos que estão ouvindo essa mensagem aqui, quantos que estão ouvindo essa palavra que está sendo ministrada, que estão vivendo dentro dos seus lares problemas, dificuldades, que aos olhos humanos é impossível. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com enfermidades que a medicina não consegue descobrir, pessoas que precisam passar por cura interna, feridas na alma, que a religião em si não consegue tratar, porque é necessário um tratamento espiritual. E Jesus, ele veio, assim como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele disse assim: lançai sobre mim o seu jugo, porque eu te entrego o meu é leve, é suave. E só há transformação quando nós temos um real encontro com Cristo. E é necessário que nós nos sujeitamos à vontade dele. É necessário que nós nos entregamos como necessitado, como dependente dele. Não existe outro caminho. Quantos estão enganados? O mundo tem enganado, o inimigo tem enganado as pessoas. Pessoas se prostram diante de tantas outras coisas, do dinheiro, se prostram diante dos seus bens materiais. Pessoas se prostram diante do ídolo, que não enxerga, não tem boca, não tem ouvido. E Jesus está falando: o meu povo perece porque não tem conhecimento. E ele disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Que muitas vezes a gente vê isso todos os dias. Eu vejo pessoas, a gente conversa com pessoas que vivem dentro das igrejas, mas pessoas que estão aprisionadas, pessoas que onde o conhecimento não é transmitido. Talvez até a liderança até tenha o conhecimento, mas por manipulação de massa, retém o conhecimento, porque a verdade, quando ela é anunciada, ela transforma. Quando a palavra verdadeira é pregada, as pessoas abrem a sua mente. Quando as pessoas conhecem a verdade, as pessoas caem as escamas dos olhos. E nós vemos isso todos os dias. Eu até pensei em trazer uma mensagem hoje direcionada, a respeito daquilo que Jesus falou com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e principalmente voltado para a igreja de Laodiceia, a respeito do que Deus quer fazer na igreja, mas a igreja não abre espaço para que Jesus entre. E eu falei: Deus, eu sinto no meu coração de levar essa mensagem, mas eu estava em dúvida, e o Senhor não me confirmou. Eu falei: Senhor, é isso mesmo. Eu acredito que Deus ele vai trabalhar de uma forma especial, e através da palavra dele eu acredito, eu tenho a confiança que Deus ele trata com pessoas, ele trata com pensamento, ele trata com conceitos que não nos leva a ter uma vida
transformada, uma vida curada na presença dele. E Jairo, na sua angústia, na sua agonia, no meio do caminho, ainda quando Jesus estava no meio da multidão, chega um mensageiro lá da sinagoga e fala: Jairo, não incomodes mais o mestre. Ou seja, Jesus ele pregava na sinagoga. Jesus ele ia na sinagoga, ele ia no templo, ele ensinava. Desde os seus 12 anos, Jesus ele conversava ali com os anciões ali, né? Os fariseus ali, os escribas. E ele sabia que eles conheciam que Jesus ele tinha uma sabedoria que não era uma sabedoria humana. Ele sabia que o que estava sobre Jesus era algo celestial. Porque quando ele disse assim: não incomodes mais o mestre, ou seja, ele sabia que Jesus ele estava debaixo de uma autoridade. E o que Jesus estava cumprindo ali era algo extraordinário para aquelas pessoas. Mas Jesus ele disse uma palavra, né? No versículo 36, ele diz assim: o que percebendo, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, Jairo já tinha ouvido, né, a palavra de juízo ali dos fariseus: a tua filha já morreu. No versículo 35. Por que ainda incomodas o mestre? Ou seja, por que tu insiste? A sua filha já morreu, Jairo, já não tem mais jeito. A esperança de Jairo, eu fico imaginando Jairo olhando para a situação e a agonia e a dor no coração dele, olhando para aquela circunstância. Eu fico imaginando assim, ele pensando, conjecturando o que eu estava buscando. A minha esperança se esvaiu, mas Jesus ele dá uma palavra de conforto. Jesus dá uma palavra para ele: não temas, Jairo, crê somente. E aí Jesus, para ir até a casa de Jairo, ele despede aquela multidão, né? Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, porque Jesus ele andava ali com os 12 discípulos, mas tinha alguns que ele tinha maior intimidade. Não era todos que iam junto com ele, principalmente em locais onde ele precisava orar, em locais onde ele precisava buscar a comunhão com o Pai. E o mais interessante, quando Jesus ele chega na casa de Jairo, a palavra fala que havia uma multidão de pessoas no velório já. Ou seja, naquela época as pessoas eram literalmente direcionadas. Quando tinha um velório, as pessoas, elas para tentar fazer com que parecessem pessoas no velório, multidões de pessoas, eles tinham o costume de ir nos velórios, mesmo não sendo parente. E as pessoas iam lá, choravam, uns recebiam para chorar. Então, naquela circunstância, as pessoas estavam ali, ou seja, já não tinha muito tempo. Ou seja, em pouco tempo a multidão já se ajuntou. Ou seja, aonde tem uma tragédia, aonde tem um problema, a multidão fica sabendo. Ou seja, quando tem uma tragédia, isso é notório, isso é notável. Até nos nossos dias a gente vê isso. Hoje os jornais, as mídias, você quer ver que uma notícia ela se propague uma notícia ruim. Propague um desastre. Propague a morte de alguém importante. Então isso se espalha. E quando Jesus ele chega na casa de Jairo, aquela multidão estava lá. Só que Jesus, quando ele chega, a primeira coisa que Jesus faz, e entrando disse: por que fazeis alvoroço e chorais? E aí Jesus fala assim: a menina não morreu, mas dorme. E aí a gente, fica imaginando Jesus falando isso e a multidão olhando para ele, para quem é esse cara? Porque
A menina está morta, ela está respirando. Mas Jesus, ele fala assim, Jairo, o que vai acontecer aqui, Jairo? É necessário que você tire todos os incrédulos aqui. Imagina você chegar num lugar onde tem um velório, você fala assim, ó, tira todos os incrédulos aqui. Fica só a sua família, só o que é necessário. E Jesus, a palavra fala que Jesus, ele vai até a menina. E a menina estava morta. Ele disse, Talita cumi, né? Que traduzido é, menina, a ti digo, levanta-te. Ou seja, Jesus, ele é especialista naquilo que ele faz. Ele é especialista em aquilo que está morto. Ele vem para dar vida. E o mais interessante, não sei se vocês perceberam nesses 3 episódios, é que Jesus, ele mostra quem ele é na essência. Porque Jesus, o que Jesus veio para fazer, aquilo que o mundo lá atrás, aquilo que o homem deixou, entregou o domínio para Satanás, Jesus, ele veio para libertar. Jesus veio para curar. E Jesus veio para dar vida. Olha só que coisa interessante aqui. Eu estava sentado aqui, o Espírito Santo falou comigo, ó, isso aqui, essa palavra que você vai ministrar, o segredo dessa mensagem está em 3 coisas. Jesus, ele veio para libertar, porque ele expulsou os demônios daquele homem e deu liberdade para ele. Jesus, ele veio para curar, porque a mulher que estava enferma, aquilo que o homem, aquilo que a medicina não tem capacidade de fazer, Jesus veio para fazer. E quando Jesus vai até a filha de Jairo, Jesus está falando assim, que eu vim para ressuscitar aqueles que estão mortos. Mas aqui Jesus não está falando apenas daquele que morreu fisicamente. Aqui Jesus está falando que ele veio para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. E Jesus, ele é especialista em fazer isso. Então entenda uma coisa, a palavra que foi falada, a palavra que foi ministrada, aponta para mim e para você e mostra uma identidade de Cristo. Porque Jesus, em Isaías 61, inclusive esse é um tema do ministério. Isaías 61, né, no versículo 1, que diz assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisões aos presos, e apregoar um ano aceitável do Senhor, e um dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Ou seja, esse versículo aqui, o profeta messiânico Isaías, apontava para aquilo que Jesus fez lá. E vocês notam que foi uma sequência de eventos mostrando quem Jesus é na essência. Jesus, ele veio para libertar. Jesus, ele veio para curar. E Jesus veio para dar vida àquele que está morto. Porque Jesus veio, a palavra fala assim: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, porque um coração de pedra ele não tem vida. Quando Ezequiel ele foi levado para dentro do vale de ossos secos, Deus levou ele em espírito para dentro de um vale de ossos secos, e Deus falou assim: o que você vê, Ezequiel? E Ezequiel disse assim: eu vejo um vale cheio de ossos. E ele disse: profetiza. Na primeira ele diz assim: podem viver esses ossos, Ezequiel? E Ezequiel, na sua limitação, ele disse: tu sabes, Senhor. E ele disse assim, ele não foi Deus que falou assim: eu vou fazer os ossos reviver. Mas ele disse assim: por meio de você, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E a palavra fala que ele profetizou sobre o vale de ossos secos. E a palavra fala que todos esses ossos, eles foram restaurados e se formaram corpos, mas corpos sem vida. Mas foi necessário que Ezequiel desse uma outra palavra profética.
E ele disse: esses ossos estão sem vida, então peça para que o meu espírito entre neles. E a Bíblia fala que Ezequiel profetizou, e o espírito de vida entrou neles, e eles voltaram a viver. E nós olhamos, irmãos, para ir para fora, nós olhamos para o cenário, e é um cenário avassalador, porque nós vemos um mundo, nós vemos uma igreja que parece um vale de ossos secos. Nós vemos uma igreja sem vida, que é necessário que o Espírito seja assoprado sobre elas. É necessário que o fogo de Deus venha sobre ela. Porque eu estava até ouvindo uma mensagem essa semana a respeito do fogo. E os teólogos, eles acreditam em muitos eventos, né, escatológicos, e muitos eventos, inclusive, a qual Jesus, ele fala, e eles colocam o fogo, esse fogo como juízo. Mas para a igreja, para aqueles que tiveram experiência, né, para aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, eles vão entender que o fogo, a qual Jesus, ele fala em muitas palavras, né, escritas pelos profetas, esse fogo, assim como lá no Pentecoste, né, esse fogo, quando fala assim, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque fala de uma preparação, fala de um treinamento, fala de uma purificação. E assim como Jesus também dá uma palavra na Laodiceia, essa igreja ela não é nem quente e nem fria, mas ela é morna. E ele fala assim: e se tu és morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Note que aonde não tem fogo, não tem carvão aceso, não tem brasa. Então você vai entender que o que Jesus está falando, essa igreja falta fogo. A igreja sem fogo, ela é morna, ela é fria, ela não tem vida. E Jesus está falando na igreja de Laodiceia: vocês estão mornos é porque vocês precisam do fogo de Deus. Vocês necessitam de um fogo para soprar, para que sejam avivados, para que possam ser transformados. Porque o fogo, ele manifesta quem eu e você somos. Porque a Bíblia fala que no juízo final, o fogo vai provar quem nós somos. Se nós somos palha, se nós somos feno, se nós somos qualquer outra coisa, o fogo vai manifestar e vai transformar isso em nada. Mas se nós somos uma estrutura espiritual fincada na rocha, o fogo, ele vem para transformar. O diamante, ele foi transformado pelo fogo. O ouro, para ser refinado, precisa do fogo. E se a igreja do Senhor, ela não vai receber o fogo de Deus para ser purificada, para ser transformada, para ser avivada, nós vamos continuar olhando e vendo o vale de nossos seios. Você quer vida na sua casa? Você quer a sua vida sendo transformada, edificada, transformada, liberta? Você precisa pedir que Jesus, ele entre na sua vida. Não basta eu e você ir para a igreja. Eu vou buscar uma bênção na igreja e depois a sua vida continua do mesmo jeito. É necessário que você deixe que Jesus entre na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão. Porque é muito fácil ir na igreja, receber uma bênção de Deus, mas não levar para a minha casa o abençoador. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus porque Jesus não conhecia ela e não sabia da história. E Jesus está falando nessa palavra que muitas vezes é necessário submissão, é necessário nós corrermos atrás do Senhor, porque nós alcançamos a misericórdia quando nós nos colocamos aos pés dele. E quando nós acreditamos que através de Jesus Cristo a nossa vida é transformada. Jairo fez a mesma coisa, mas só que Jairo precisava que Jesus entrasse na casa dele.
Talvez Jairo não tinha tanta fé para falar assim: Jesus, se você dá uma ordem lá para minha filha, ela vai voltar a ter vida. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma fé. Ele disse: filha, tua fé te salvou. Porque é necessário muitas vezes a pessoa passar por um momento difícil, passar por um momento de angústia, para que Deus possa tratar com ela. É necessário muitas vezes um deserto para que o homem se coloque na posição. É necessário muitas vezes passar pelo vale da sombra da morte, para que a gente nos aproxime e nos achegamos ao Senhor. Porque Deus, Ele trata com as nossas emoções desse jeito. É nós nos submetermos à vontade dEle. Existe alguma coisa na minha e na sua vida que você acha que talvez é impossível? Jesus, Ele tem a capacidade de mudar qualquer cenário. Jesus, Ele tem a capacidade de mudar qualquer cenário. E qual é o cenário da sua vida? O que você está vivendo hoje? O que você está passando hoje? Talvez você está na sua casa, talvez você está num momento difícil. A depressão, a ansiedade, a enfermidade que você não consegue entender. Você vai no médico, faz tratamento, o médico dá o diagnóstico, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo. Eles prescrevem remédio para você. Vou passar remédio para você dormir, vou passar remédio para a sua ansiedade. Mas existe um remédio que cura tudo isso. Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos. Jesus é o nosso remédio. Jesus é a nossa cura. Jesus é a nossa libertação. Porque às vezes, antes de procurar o médico, eu estou falando que você não deve procurar o médico, porque a medicina, o médico foi instituído, levantado pelo Senhor. A ciência, quem criou a ciência? Deus, Ele é o dono da ciência. Eu não estou dizendo que você não deve procurar o médico, deve sim procurar o médico. Mas primeiramente você precisa acreditar no Senhor. Porque muitas vezes a cura não vem do médico lá do PA. A cura não vem do médico lá do hospital. A cura vem do médico dos médicos. Talvez a sua ansiedade, a sua depressão, a sua angústia, a sua tristeza, a ferida que você tem na sua alma. É necessário muitas vezes nós abandonarmos aquilo que nos causa tristeza. Muitas pessoas estão presas no passado. E o inimigo das nossas almas, ele usa isso contra nós. Quantas pessoas que perdem parentes, entes queridos, e ficam presos no passado, estão sofrendo dia após dia coisas que já aconteceram, e Jesus está falando: abandone o passado, viva o hoje, entrega tudo diante de mim, porque o meu fardo é leve, é suave. Jesus está falando assim: eu quero curar, eu quero libertar. Mas se o coração ele não é aberto para que Jesus possa trabalhar, Jesus ele precisa de espaço para que ele possa trabalhar. Eu não estou falando para você se esvaziar sua mente, porque quem esvazia a mente é coisa satânica, para que o diabo entre. Não, porque Deus, o Espírito Santo não quer que você esvazie sua mente, mas que você entregue o seu coração, para que você abra o seu coração, para que Ele possa entrar e trabalhar. As pessoas deitam, dormem, levantam e continuam vivendo a mesma vida que viveu ontem, que viveu o ano passado, que viveu o ano retrasado. E Deus está mostrando uma perspectiva de salvação, de alegria. A gente não está falando que você aceitar Jesus, a sua vida vai ser a mil maravilha. Mas é muito mais fácil resolver os problemas quando a gente está com a nossa estrutura firmada em Cristo. Porque a Bíblia deixa muito claro, porque existe o homem prudente e aquele que não é prudente. O que não é prudente, ele constrói a sua casa sobre uma areia. E muitos estão construindo a sua casa na areia
E aí vem a chuva, vem o vento, e essa casa ela não aguenta. Vem a chuva, e essa casa ela é levada pela enxurrada. Mas quando a sua fé está estruturada na rocha, a luta vem, a perseguição vem, a enfermidade vem, a depressão tenta bater na porta, mas você está firmado, quem está comigo é Cristo. E eu não permito que essa depressão entre na minha vida, eu não permito que essa enfermidade faz parte da minha vida. Vão ser lançadas palavras contrárias contra você e contra mim. Vão ser lançadas palavras de maldição contra mim e contra você. Mas a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os guarda e os livra. O inimigo não tem poder e autoridade sobre aqueles que estão debaixo da mão e da asa do Senhor. Aqueles que descansam à sombra do Onipotente, o inimigo não pode tocar. Aonde está firmada a tua fé? Aonde está firmada o seu alicerce? Jesus está falando, eu quero ir à tua casa. Abre a tua vida, abre o teu coração para que eu possa entrar, para que eu possa dar vida àquilo que estava morto. Ele está dizendo, Talita cume, ou seja, levanta, tenha vida, porque aquilo que está morto está frio, está gelado. E Jesus, eu quero dar fogo de vida para vocês, para que sejam transformados, para que sejam libertos. E fica essa mensagem para nós nessa noite. Nós vamos ouvir mais um louvor. E você reflete com os